Oh, let's make the question to everybody listen. Okay. Okay? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é sobre os brasileiros que estão lá. I wish to ask you about Brazilians there. Sure. So I met with actually 4 YPG foreign fighters who were Americans, and I asked about other foreign fighters. And Ele encontrou 4 iniciantes livres do PG que eram americanos. And they indicated to me that there were a number of Brazilian fighters in the YPG. I never got a chance to meet them, but I have also seen confirmation of that in YPG press reports. Está confirmando que tem brasileiros livres do PG. Que foi um depoimento de estadunidense como ele, com quem ele conversou. Bom. Please. What about female foreign fighters? Conta aí das combatentes mulheres. I only spoke to a couple of YPJ commanders, and I didn't get a chance to. There's one female foreign fighter that I'd heard about who was from Canada, who's working as a medic with the YPJ. But there are a number of foreign fighters who are in the YPJ, a number of women. There's actually one from Poland I know, and there's 2 from Russia. Satisfeitos? Porque foi muito rápido. Eu queria... Bom, não vou monopolizar. Eu gostaria de perguntar para o Paul o que ele acha que vai acontecer quando esses combatentes estrangeiros voltarem para os seus países. What do you think the foreign fighters will come back home? Most of them have been rotating through, so a lot of the foreign fighters will do a year to 18 months and come back. Right now, the YPG, their total census is 65,000 fighters. So the Kurds don't need any more fighters, and probably within a year, most of the foreign fighters will come back. Provavelmente eles estão aqui coisa de 1.000 a 1.600 combatentes estrangeiros, eles não estão precisando mais de combatentes estrangeiros, então provavelmente eles estão voltando. What do you think they will do home? O que você acha que eles vão fazer quando voltarem para cá? Take what they learned there and use it here. Vão usar o que aprenderam. I have a question about the economic system in terms of trading. Whether or not they're organized in communal economies, as in non-monetary economies. Do it in Portuguese. Eu vou fazer uma pergunta sobre o sistema econômico que eles utilizavam, que é sempre uma questão muito cabeluda para quando se trata de anarquismo, que é o sistema monetário e abastecimento material e tudo aquilo, né? Se é economia comunitária, se é economia monetária, esse tipo de coisa, como eles se organizavam. As I said, my question is about the economic system, whether or not it's monetary or communal, as in, or bartering, whatever, and because anarchistically, that's always something that is skeptically approached towards us, and what were your perceptions on that? Sure. If you could, actually. So, as you saw from the slides, Kamishlo and Kobani are in very different states of being. Os dois cantões têm situações muito diferentes. Kamishlo is unharmed, and its market economy with money, banks, that type of thing is intact. É sistema de mercado normal, com bancos, comércio, dinheiro. Kobani, different story. There they've begun to initiate a system of private property based on use. Eles estão criando sistema de propriedade privada baseado em uso. So basically, you cannot buy property anymore in Kobani, but you can use it. Você não pode mais comprar propriedade, mas você pode usar. So, and you can only own what you use. Você pode possuir o que você usa. So, if I find an interesting, storefront in Kobani, and I open up like a store, and I use it for 5 years, and I'm done with it, and I walk off, then it becomes somebody else's to use. Então se você quiser abrir armazém em Kobani, você pode ocupar ele durante 5 anos. Se você enjoar, ficar de saco cheio, você sai e entra outra pessoa para fazer o serviço. But if I have 4 apartments in Kobani,
that means that now I only have one, and I've got to choose the one that I'm going to use, and the other 3 then go back to individuals who may not have an apartment. Então, se eu for formalmente proprietário de 4 apartamentos em Kobani, eu vou poder usar apenas um, porque os outros 3 vão ficar disponíveis para uso de outras pessoas. And the baseline economy is still using the Syrian pound, which is the money. And the Kurds are in the process of trying to figure out what they're going to do about, money, a general equivalent. Alguém me ajuda? É que eles ainda utilizam a libra síria como moeda, mas eles ainda estão como né, o lastro principal, mas eles ainda estão em processo de descobrir, de criar um modelo econômico que eles vão seguir. Sistema monetário. Sistema monetário. The thing that worries them is that traditionally capitalists have sought to destroy socialist revolutions by using their money as a weapon. Então, tradicionalmente, o capitalismo acaba com as revoluções porque usa o dinheiro como arma contra o revolucionário. That's why the Soviet Union never put the ruble onto the international money market, because the capitalists could have collapsed it in a week. Pois é, por isso que os russos nunca colocaram o rublo como moeda de troca internacional para evitar um ataque especulativo na moeda e acabar com a economia soviética em uma semana. But it leaves them in the position of, if I have a money, what can I back it up with? What physically can I back it up with? In other words, like some money is based in gold, some money is based in... O lastro. Eles estão debatendo what can be. Right. So the debate is, one of the things that I've heard discussed is the Kurds sit on hundreds of billions of dollars of oil. Os curdos têm bilhões de dólares em óleo. Eles estão debatendo o que vai servir como moeda, como lastro para as trocas do sistema monetário deles. So basing an economy on the oil in the ground appears to be one of the ways they may be able to put a currency into place. And for those of you who know your revolutionary history, that's identical with what the French Revolution did with the assignat, the assignat was their mode of currency, and it was based on land that they had seized from the aristocracy, which was promised. É basicamente o que os franceses fizeram na Revolução Francesa, quando eles usaram uma moeda baseada na terra que eles tinham tomado da aristocracia. Então, é uma possibilidade de eles pensarem em alguma coisa parecida com isso, com os campos de óleo que o Rojava tem vários no norte da Síria. So one other thing about the oil industry, the Kurds, since basically coming to power in Rojava, have let the oil industry go moribund. They have not, they don't pump any oil there except for 1 or 2 wells. Desde que eles assumiram o poder, os curdos não estão mais fazendo exploração de petróleo. Então o petróleo está totalmente, tem 2 postos de petróleo funcionando e o resto está guardando So petróleo. they don't know what to do with the oil yet, and they recognize it, as opposed to every other country on earth or every other group on earth, as a curse and not a blessing. Eles consideram que essa riqueza mineral, na verdade, dada a experiência histórica com outros países, é uma maldição, nós que o digamos. Né? So they're waiting to see how to deal with the oil so that the money can be used to better the lives of the people. And in response, like I said, in response to that, they're waiting until the war is over so that they can begin developing plans for the oil industry. Eles estão esperando a guerra acabar antes que o petróleo vire algum tipo de problema maior ainda e estão fazendo planejamento sobre como explorar o óleo de maneira que seja benéfica para a população. What else? Eu queria perguntar 2 coisas, na verdade, assim, aqui. Tá bom. Olha só, tem essa questão das comunas, né, que elas são locais, etc. Mas existe um recurso, né, a ser distribuído. Eu queria te perguntar como que esses recursos são distribuídos entre as comunas, por exemplo. He wants to know how the wealth is distributed by the people in the communities. Mas calma, por exemplo, você comentou que, de certo ponto, durante a guerra, as Kalashnikovs chegaram na comuna para se defender. You told us
started to arrive to people to defend themselves. Então, é assim, de onde que vieram essas? Existe uma administração central, Came from, existe uma distribuição central. there is a central distribution. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre as contradições que você percebeu lá, assim, What como, about contradictions you perceive down there? tipo assim, como essa questão da polícia, que eles têm vários entraves para controlar esse poder, Difficulties. to control the police power, or other things that seems contradictory to you. So with the communes, there's two types of communes, one urban and one rural. Tem dois tipos de comunas, uma urbana e outra rural. Right, so the villages have been communes for hundreds, if not thousands of years. Não, as comunas rurais, as vilas no meio rural foram comunas há milhares de anos. So the families work the fields, the goods are sold, and then the money is given to each one of the families for them to survive for the year. As plantações são feitas juntos, a venda é feita por todo mundo e o ganho é distribuído para todas as famílias, entre todas as famílias. The communes in the urban areas, they're experimenting with what works. So in other words, As comunas urbanas estão em processo experimental. so you'll have some communes that will have people will kick into 100% of their income into a common fund, and then they'll spend from there. Então, uma parte das comunas cria fundos comuns e as pessoas que à medida que vão precisando, vão sacando desses fundos de acordo com a necessidade. And some people will only, donate 5 or 10%, in another commune. So again, one of the beauties of what the Kurds are doing is they have no specific plan as to how to do this, but they're encouraging people to experiment. O que acontece é que as pessoas que têm os ganhos delas vão doando uma porcentagem de um décimo a um sexto da renda deles, que vai para esse fundo comum. E o que ele acha interessante a respeito da organização dos fundos é que eles não fazem nenhum planejamento prévio, que eles vão fazendo uso à medida que surge necessidade. In terms of Kalashnikovs, this is the Middle East. Every family is allowed to have at least one Kalashnikov. And for every son over the age of 18, they can have another Kalashnikov. So Kalashnikovs are everywhere. And YPG was just distributing them as they needed to in the siege of Kobani. Estava contando que as AK-47 são parte da cultura no Oriente Médio, que toda família basicamente tem e que toda pessoa que faz 18 anos ganha The biggest contradiction is one of decisions. Right now, PYD, which is the Party for Democratic Development, which at one point in time was, kind of the single party in Rojava, is acting as a foreign policy, apparatus. The PYD are acting as a foreign policy apparatus. The basic contradiction is one of decision and control. Because PYD is a party? Well, no, because PYD is acting as a foreign, they're trading ambassadors with people, Russians. A partir do governo interno funcionando como uma força de influência política externa. O PYD é o partido que é a versão do PKK na Síria, ou seja, é um partido do povo sírio que tem conexões com os curdos na Turquia, que é o PKK. Essas milícias, essas bandeiras são conectadas, o YPG e etc., são conectados a esse grupo político que chama PYD lá. E esse grupo tem um poder de relações externas que os outros grupos nem sempre têm. Acho que se eu entendi bem. So the issue is how can the communes participate in this decisions that are made hundreds of miles or thousands of miles away from them? E aí tem a questão de como a população pode participar dessas negociações que o PYD, que é esse partido, consegue fazer com os russos ou com a CIA, com a sei lá quem, com os turcos, e nem sempre você consegue ter uma participação direta da população nesse tipo de coisa. Ou seja, essa é a contradição que ele mais observou. Assim. The other contradiction that is big is understanding how to work with democracy, because democracy, for an anarchist, is a real mixed bag of ideas. E como é que se soluciona a questão de democracia com anarquismo, anarchy e democracy, certo? Porque é uma questão complicada, a gente não sabe até onde as duas coisas são a mesma coisa, em que ponto elas se distanciam e etc. So a year ago, the Kurds decided they didn't like democracy, or they didn't like voting very much. And basically, by looking at the U.S., where I was told, look, every 2 or 4 years, you guys elect a bunch of criminals,
and you can't remove them from power. And then 2 or 4 years, you do exactly the same thing. And, their attitude is that's ridiculous, that's insane. É uma coisa que eles perceberam que eles se distanciam um pouco da democracia, é o fato de eles não gostarem muito de votar, de eleição. E aí o exemplo que eu estava dando é que para os Estados Unidos, olha só, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vocês escolhem alguém, aí vocês não conseguem tirar esse cara de lá, e o cara é uma bosta. Bandidos, né? Isso. Yeah, exactly. Fortunately, Brazil doesn't have that problem. A gente basicamente vota no mesmo bando de bandidos. They've decided they have legislatures in each one of the cantons, and the legislatures are done by appointment. So each one of the political parties gets an appointment. The communes appoint somebody, and if anybody stops acting in the interest of the commune or the parties or things, they can be recalled immediately. Tem essa coisa de chamar de tirar o mandato, né? O mandato que Destituição, que pode ser destituído. E normalmente a parte legislativa, cada um dos cantões, né? São 3 que ele tinha falado, né? Cada um dos cantões tem uma parte legislativa própria e as comunas escolhem representantes para lá e os grupos políticos, os partidos também escolhem. It's by consensus they elect them. Yeah, they elect. Well, the communes basically choose somebody to sit for them, and if it's several communes, and every 2 or 3 communes may get together and appoint somebody. I want to ask one question. How much time one Kurd takes to make politics? Every people. How much time it takes? This is the whole point. What Öcalan, if you read his works, what he's trying to do is to get people used to doing what we're doing now, which is talking face to face and interacting politically. His argument is that the reason that democracy has failed is that it's not political enough. And as an anarchist, I think it's not. Representative democracy. No, I mean face-to-face participatory democracy. Faça sua pergunta primeiro, que eu não entendi sua pergunta. Não, a pergunta é, quanto tempo que um curdo normalmente gasta fazendo política? E aí ele falou que a dificuldade que eles estão tendo é de acostumar as pessoas a gastar tempo fazendo isso que a gente está fazendo agora, encontrando face a face para discutir as coisas e resolver. Porque as pessoas não estão. O problema da democracia, eu até fiz uma emenda assim, da democracia representativa, é que ela é pouco democrática, é pouco política, ela exige pouco empenho cotidiano das pessoas. This is one of the reasons why you see women involved in the commune so much, is because they've specifically been excluded from political culture, and now they're encouraged to be in political culture. As a matter of fact, it's required that they be there, again, so that these individuals, that everyone gets a chance to participate in decisions that affect their lives. Can somebody translate that? A relação das mulheres nas comunas tem esse papel também, fazer as mulheres participarem, make women fazer com que as mulheres participem de um processo que historicamente elas não fazem parte. And what else besides the women? Isso, participativo, eu acho. So, I mean, even if you read Öcalan, this is a time in a revolution where people are learning the skills to be able to conduct themselves in a political setting in a way that allows the politics, the decision making to work. It's seen as basically an educational time. And when you sit in some of these commune meetings, you see that it is, because some people are like completely silent, some people are participating. It's just the process of bringing them out of not doing anything in the political process to being able to make decisions. E então as comunas elas têm um papel também que é educativo, que as pessoas um processo de fazer as pessoas se acostumarem a ter essa participação política. Então, basicamente, acho que é a importância disso de ser não só um processo de decisão, mas de educação também das pessoas. Others? Pode falar em português. É porque agora está no momento de começar uma tentativa de processo de paz na Síria. E aí, existe uma posição unitária ou divergência sobre como que Rojava vai se posicionar nesse processo de paz? Tipo assim, há uma ideia sobre isso? There is a process of peace in Syria, and how Rojava is going to make its point on this, how
Right. The Kurds, the YPG, or the Kurds have been specifically excluded from the peace process. Os curdos foram excluídos desse processo de paz. They were not allowed a table at the Geneva conference, and they haven't been allowed to work with any of the conferences about the peace process in Syria. Oi? Foi esses dias na Turquia. Os curdos eles foram proibidos de participar de qualquer coisa desse processo da convenção das convenções e etc. So the feeling is, with 60,000 fighters, they're the largest military force in Syria and the most effective. This federalism across the three cantons will bring them to a place where they're going to be able to negotiate some type. They want to form an autonomous region and not a state. So that's their basic bargaining chip. And, to do that, I think that they would be willing to, make some type of concessions, maybe even for oil. But right now, nobody's listening to them. O Rojava tem a intenção de se tornar uma região autônoma, não um estado, e por conta de eles têm uma força bem grande com 60 mil guerreiros, então isso dá uma força para eles, mas que e que provavelmente no futuro é capaz de eles fazerem alguma concessão para conseguir ter essa região autônoma, mas que no momento ninguém está dando ouvido para eles. That's where it's going to fall to you guys, because I come back with a couple of messages from the revolutionaries in Rojava, and they have two messages for you guys. One, help us survive, if you can do anything to isolate or embarrass the Turkish state, do it, because they need the Turkish border open. Então, tem duas coisas que o pessoal de Rojava pediu para ele falar nessas apresentações. Uma é tudo que a gente puder fazer para constranger o governo turco, para forçar eles a abrirem as fronteiras, que a gente faça. And additionally, anything you can do to make people aware of what's happening in Rojava is going to make the process a lot easier. The more people know, the less likely it is that this revolution will be strangled in its cradle. E outra coisa é tudo que puder fazer para as pessoas saberem mais sobre a situação de Rojava, tornar isso mais público, isso tudo vai ajudar a impedir que eles sejam estrangulados. The revolutionaries know what they're up against, and they count on us to speak for them. Os revolucionários, eles sabem o que eles querem e eles contam com a gente Speak for them. Para falar por eles. So the second thing is the revolutionaries want people to come to Rojava. A segunda coisa, aquilo ainda na parte da primeira, a segunda coisa é que eles querem que as pessoas vão para Rojava. They need to rebuild an entire society, so they need everything from writers, teachers, artists, nurses, doctors, engineers, lawyers, whatever your skill. If you have time and you can go over to Rojava, they have open arms for you to come over there to experience their revolution, to help them rebuild, and then to take their revolution back to our own homes. Eles precisam que qualquer pessoa vá para lá. Eles precisam reconstruir a sociedade. Então, desde artistas, escritores, advogados, engenheiros, médicos, enfermeiros. Se você tiver oportunidade, tiver como ir para lá, qualquer coisa que você puder fazer para ir para lá e ajudar é bem-vinda. If you're interested in this, the website to go to, even though it's an English language website, I'm sure you can contact them, is the Rojava Plan. The Kurds have enough fighters. They don't need anybody else carrying a Kalashnikov wearing a uniform. But they really need people who can help them rebuild their society. The Rojava Plan, which is a website, is a family in the Kurdish regional government which can help get people across the border. That's roughly the family that helped me get across the border. Jeito de entrar em Rojava a partir de website que está todo em inglês, que é o Rojava Plan, que foi o meio como ele conseguiu entrar lá, que quem cuida desse site é uma família que está na região do Iraque, no governo curdo, mas que foram eles que ajudaram ele a atravessar. In addition, Para quem mais quiser ir para lá, se quiser ir para lá, entra no site do Rojava Plan, que você pode conseguir formas.
There are safe houses in Kamishlo and in Kobani, specifically run by anarchists for anarchists. So once you get over there, you can make contact with those folks and stay with them. Ele diz que em Kamishlo e em Kobani tem duas casas que são casas que elas são de anarquistas, então indo para lá você pode entrar em contato com eles. E eu lembrei, o que eu esqueci de falar é porque ele falou que eles não precisam mais de gente pegando em arma, eles não precisam mais de guerreiros, mas de pessoas que ajudem a reconstruir a sociedade. And that's what the revolutionaries told me to tell you. E isso é o que os revolucionários contaram para ele, para falar para vocês, pra gente. Sobre os curdos na Turquia. Porque, assim, quando a gente vê a experiência da revolução na Síria, né, a gente logo pensa que é um estado que foi esfacelado por uma guerra civil e tal, e aí abriu-se a possibilidade de uma experiência assim, né, mais uma revolução mais a fundo. Mas na Turquia, onde você ainda tem o Erdogan lá, tem que manter as coisas sob controle, como que o processo, como que se dá a luta pela autonomia na Turquia? Eu pedi para ele dar ênfase nessa questão das comunas, como se articulam esses poderes paralelos curdos dentro do Estado turco. He wants to know about the situation of the Kurdish in Turkey, and how they articulate and how their communes articulate with them. The dual power between a state that still is, because Right. Syria is a state that's no more, and the communities. I don't know. I will have to go there and find out. It's a little dangerous. But no, we know that communes have been running in southeastern Turkey since 2002 and 2003. In southeastern Turkey. Ele não sabe, ele vai ter que ir para lá para descobrir, mas que se sabe é que no sudeste da Turquia tem algumas comunas working there, trabalhando, formadas. And there are now two militias of young people, the Yekenim Perestina Civitas and the Yekenim Perestina Civitas Jin. So they've got a women's militia and a men's militia for teenagers, basically. E eles têm duas milícias, que ele falou o nome, eu não vou saber reproduzir, uma do povo, outra de mulheres, e que são basicamente milícias de jovens. But other than that, it's real hard to get information out. And the mainstream media are not covering the relationship between the communes and the war that's currently happening in Southeast Turkey. Mas que atualmente está muito difícil saber mais informações sobre lá, especialmente da grande mídia. Pela guerra da Turquia contra as comunas curdas. But the one thing that's interesting about it is when I was there, the Kurds understood. It's like they'd learned their lessons from the Spanish Civil War, because one of the reasons that an anarchist would argue the Spanish Civil War was lost is because everybody said, put the revolution on hold, we'll fight the war. And the Kurds said, no, the revolution and the war go hand in hand. We're not going to win one without winning the other. And so they didn't stop in Kobani and Kamishlo, pushing forward the revolution, forming communes, empowering communes. None of that slowed a bit. At the same point in time, the YPG was out fighting with Daesh. So I think that's a lesson that we should learn too. The two are integrated. Uma das coisas que eles aprenderam com a Revolução Espanhola é que durante a Revolução Espanhola, o que aconteceu, por conta da guerra, os revolucionários falaram assim, vamos dar um tempo aqui na Revolução porque tem que cuidar da questão da guerra. E eles aprenderam isso, que não dá para parar uma para ir fazer as outras e a outra, porque a Revolução e a guerra elas estão acontecendo ao mesmo tempo e acho que é isso, resumindo. Eu quero perguntar para ele sobre as armas. De onde vem essa grana toda, esses detalhes? Where do the guns and the money to support all this come from? The guns and money come from PKK coffers, which have been built up over the course of 20 years. And the PKK, we'll be brutally honest, has a really checkered history. They were running opium for a while, so a lot of this money came from places I'd rather not know. But it's, again, right now, they're also, their arms and weapons come from the U.S. and the Russians. Vou começar. Atualmente, algumas armas têm vindo da Rússia e dos Estados Unidos, mas que a maior parte das armas vem do PKK,
que arma e dinheiro vem do PKK e que honestamente o PKK tem um histórico, um passado meio nebuloso, porque eles faziam tráfico de ópio, mas eles estão nisso assim, há 20 anos nessa questão revolucionária, então ele prefere nem saber de onde vem o dinheiro, mas... Vou falar em português. Eu vou perguntar sobre o Tev Den. Ele tinha falado que ia falar mais no começo da palestra. Tev Den é o nome de Movimento por uma Sociedade Democrática, alguma tradução assim em curdo, que é um movimento político civil por trás, tanto na Síria quanto na Turquia. Assim. E eu queria saber mais sobre que tipo de estruturas eles estão criando. Assim. You talked yesterday about the daycare stuff that TEFDEM did and the historical about TEFDEM. Right. And so, if you were looking for a place where power is in Rojava right now, it's in TEFDEM, which is a non-governmental group made up of all the political parties. It's an umbrella organization, and its responsibility is implementing democratic confederalism. So all TEFDEM does is push as much as possible decision-making power into the communes, so that they can make decisions not only about what's happening in the communes, but what's happening in the cantons. O TEFDEM ele é uma organização que não tem a ver com o governo, e ele é uma organização guarda-chuva, né, em que todos os grupos estão de uma certa maneira envolvidos nele, e que se tem algum lugar que tem o poder agora é no TEFDEM, mas que eles estão forçando a barra para esse poder ir cada vez mais para as comunas. TEFDEM is also responsible for forming different individual interest organizations, like Arab organizations, Christian organizations, that type of thing. One of their responsibilities is increasing what the Kurds call social actors. So organizations of different people speaking at the social level about their needs and about what they see as resources required for them. O que o TEFDEM faz também é ajudar a criar grupos das diversas minorias, sejam árabes, cristãos, de modo que eles próprios possam discutir os próprios problemas e as próprias soluções. So for an anarchist, I have real problems with organization because I consider them to be mirrors of the dominant culture, basically repositories of domination. Como anarquista, ele tem um sério problema com organizações porque elas podem se tornar meios de... They can become what? They can become mirrors of the dominant society. Eles podem se tornar meios de dominação na nossa sociedade. I have a feeling the Kurds feel the same way about organizations, but as opposed to being afraid of them, they'll form them, just on the spur of the moment. I mean, when you take a look at the amount of organizations that PKK has formed over the course of years, just as electoral organizations in Turkey, they've run 40 different electoral parties over the course of 30 years. Ele tem a sensação que os curdos têm a mesma noção das organizações, só que em vez de ter medo das organizações, que eles resolveram fazer o máximo de organizações espontaneamente, assim. Então, só para ter uma ideia, eram 40 e alguma coisa partidos que existiam. So organizations that fail to serve any further purpose are destroyed and new organizations are brought into being. Again, organizations are based around goals and are not brought into being to survive forever, right? So for an anarchist, when you think of an organization that its only responsibility is making itself survive, that's the government. Então ele pensa assim, que como anarquista, quando você pensa numa organização cujo único papel é garantir a sua própria sobrevivência, que isso é Estado. E as organizações que ele percebeu na região de Rojava são organizações que têm um objetivo muito específico. Então, a hora que a organização não serve mais para nada, ela é destruída e outra organização pode surgir de acordo com as outras necessidades. Se você viu ou escutou falar de alguma questão relacionada aos LGBT lá no Kurdistão, have you seen or heard anything about the LGBT population in Kurdish? Yeah, regardless of this, if you read the Kurdish Question, which is a website, it seems like the LGBT population is completely accepted in Rojava. And I hate to tell you this, but that's absolutely not true. It's the Kurds are interested in trying to understand the issue,
But right now, they're in the process of just trying to put together the revolution. So LGBT is written into the Constitution, PYD and PKK, but in terms of how it actually is implemented, they're not there yet. They're done. Organizations. There are some organizations, and those are recognized, and they speak at the social level. But the Kurds themselves, for them, culturally, it's one of the things that they're wrapping their brains around. So. Se vocês olharem no website que é The Kurdish Question, vocês vão ver que eles estão lidando com essa questão e parece uma coisa mais aberta. Eles estão dentro das constituições do PKK e etc. Mas que na prática, infelizmente, ele notou que ainda eles estão querendo implementar, estão querendo entender, estão querendo abrir, mas que isso não acontece ainda na prática. So as an example of how slow they are, 2 months ago they opened up their first liquor store in Qamishlo, right? Because in Syria there was no liquor at all, unless I think Damascus you could get liquor. So they opened up a liquor store in Qamishlo. And I got an email back and forth with a guy who's there, and he's like, so they just opened up a liquor store. And I said, well, it must be a revolution. Só para dar um exemplo, eles, não sobre LGBT, mas enfim, da revolução, eles acabaram de abrir uma loja de bebidas e que não existia lojas de bebidas. E ele estava nessa troca de e-mails, falou assim, finalmente teve a primeira loja de bebidas, então isso com certeza é resultado da revolução. Anderson. Só falando em português, fala aqui. Fala algo. Você está tendo algumas tensões com o governo turco, que eles tinham feito negociações com os russos, para saber mais ou menos como está essa situação. I know that there's been some difficult relationships with the Turkish historically. And I know they've been talking, they are allies with the Russians. I wish to know how's the situation with the Rojava population. Turkey, right now Turkey is killing more Kurds than ISIS ever has. Just because of the border sealed, they can't get medicines or guns across. Nesse momento, a Turquia tem matado mais curdos do que o Daesh jamais matou. Isso é muito por conta da questão da fronteira, porque eles não deixam comida nem remédio passar. So Turkey is going to present a problem for a long time because Erdogan, who's been the president of Turkey for 10 years, 12 years or whatever, has really changed the culture of that country into an almost Islamist type of state. O Erdogan, presidente da Turquia, a situação da Turquia é bem complicada porque o Erdogan está transformando a Turquia basicamente num Estado Islâmico. So that said, I was in Paris and stumbled across International Kobani Day. It was a complete accident, and I met members of the HDP, which is the electoral party in Turkey. Quando ele estava voltando, que ele estava em Paris, por coincidência ele encontrou um pessoal de Kobani num evento sobre Kobani e de um grupo, what's the name? HTP, que é um grupo Kurdish in Turkey. Turkish electoral party. Que é um grupo, partido na Turquia. And those individuals there were only a handful of Kurds that I met. All the rest were Turks. So there's definitely an underground of Turks who support what's going on in Rojava and are willing to work with certain Kurdish organizations to try to make Rojava survive. Tinha só alguns curdos que faziam parte, a maior parte era turco, mas isso mostra como existem turcos que estão também interessados em ajudar, em dar esse suporte para Rojava. But the reality is Turkey is going to be a problem for the Kurds for a long time. Mas a verdade é que a Turquia vai ser um problema para os curdos por um longo tempo. One more. Make it a big one. Fala mais alto.
The ecological question. All right, I'll do the ecological question. I'll give you one story about women, then I'll move on. So the ecology is a big piece of social ecology from Bookchin, okay, which is where they derive a lot of where Öcalan pulls a lot of his ideas. Ele vai te dar exemplo a partir de uma questão das mulheres com a ecologia. A ecologia que eles lidam é uma ecologia que vem muito do Murray Bookchin. So Kobani, as an example, is an ecological disaster area. O Kobani, como exemplo, é um desastre ecológico. So in this town, for almost 2 months, Americans drop bombs, there's lead in the ground, there's unknown poisons happening underneath the ground. And if you remember what I said about Rojava, the groundwater is very close, so that stuff is leaking down into the ground. Rojava, recentemente ela foi bombardeada pelos Estados Unidos, tem chumbo na região, enfim, tem diversas coisas que ajudam a poluir a terra. E lembrando do começo, como é uma região muito fértil, os lençóis freáticos ficam muito próximos da superfície, então eles são contaminados muito facilmente. So they recognize that, but they have no resources now to address it. I mean, one of the things that really bugs them, they don't even know how poison Kobani is. Então, um dos problemas é que eles têm muito óleo na terra também e eles não têm agora, no momento eles não têm nem como saber qual é o tamanho da contaminação da água. I was interviewing the defense minister for Kobani, and we were talking specifically about this question. And he said to me, and it was a real interesting way he said it, he said, I cannot wait to turn the YPG and YPJ militia into environmental engineers. E aí ele estava conversando com o ministro da Defesa em Kobani e falando sobre essa questão de ecologia, e aí o ministro da Defesa disse que ele não pode, que ele mais quer transformar os guerreiros do YPG e YPJ em engenheiros ambientais. So there's also the oil wells, which are major sources of pollution, and then, as with many countries, there are open dumps where members from the village will just dump garbage. So all of that figures into how they're going to rebuild Rojava. Eles têm muitas áreas que o óleo... Postos de utilização de óleo, e esses postos de utilização por si só já são um grande problema de poluição. E além disso, eles têm Lixões dump, right? Eles têm aterros até a céu aberto, como a maioria das cidades. Então, isso é um grande problema. On the women's thing, I was doing an interview with a young Yazidi, and the Yazidis, if you remember, they were the ones who were trapped on Shingar Mountain, and the YPG and the YPJ rescued 50,000 Yazidis, by punching through dash lines and by, getting these Yazidis back into Rojava. Com relação à questão das mulheres, os Yazidis, se vocês lembram, eles foram atacados pelo Daesh, não lembro quando agora, não é? June? Spring of 2015. Or spring of 2015. Em 2015, e eles foram resgatados pelo YPG e pelo YPJ. So the Yazidi religion is very pacifist, so no Yazidis were in the YPG. After this happened, it was decided that Yazidi men could join the YPG. It was kind of accepted in the religion. E os Yazidis são uma religião muito pacifista, então eles não queriam que ninguém lutasse, fizesse parte de nenhuma luta. Mas que depois dessa situação eles liberaram os homens Yazidi para se juntar ao YPG. The Yazidi religion is also extremely conservative when it comes to men's and women's roles. And it's not just space, it's objects. So objects that are used in the kitchen by women to cut food are not to be touched by men at all. E os Yazidis, eles são uma religião muito machista, patriarcal, e isso se reflete também até no uso dos objetos. Então, por exemplo, as facas que as mulheres usam na cozinha para cortar alimento não podem nem ser tocadas por homens. So these young Yazidi men are going into YPG, and one of the things they're doing is they're making dinner, which is not what Yazidi men are used to doing ever. So I was speaking to a young Yazidi
soldier. He completed 45 days of training with YPG and had been, I think, in the field for about a month. Então ele estava entrevistando esse jovem Yazidi que se juntou ao YPG, e uma das atividades que se faz no YPG é cozinhar. E, enfim, esse Yazidi, ele tinha feito treinamento de 45 dias e voltado, já tinha lutado no campo de batalha. So, this Yazidi went, he went home. And, he'd been making dinner and things like that. And unmarried men in the YPG get 4 days off a month. So he went home for 4 days. And I said, what were those 4 days like? And he said, well, I spent all 4 days apologizing to my mother and making dinner. Então, esse jovem Yazidi, ele era solteiro, e os solteiros eles têm 4 dias de folga quando eles voltam. E ele perguntou, e o que você fez quando você voltou nesse seu tempo de folga? Ele falou que passou o tempo inteiro cozinhando e pedindo desculpa para a mãe dele. Now I want you to think like a revolutionary for a minute. What would that young Yazidi man be like in 20 years if he never served in the YPG? What would his attitude towards women, like his mother, be? E aí ele quer que pense como revolucionário, se esse Yazidi não tivesse juntado em YPJ, como seria a relação dele em 20 anos com outras mulheres e com a mãe dele. And what effect did he have on his family when he was home? E também como que isso afeta a relação da família dele, enfim, quando ele está lá. And I think that speaks volumes for what the YPG is. We see it as just a fighting force, but I think we're blind because what it really is it's a university for the revolution. Because these people are going to move through the YPG and go back to their villages with all these ideas, and in the YPG they're in communes. So they're going to go back to their villages, and that's when the revolution is really going to start to happen. Então, a gente costuma ver YPJ e YPG como guerreiros, mas que eles são mais do que guerreiros, eles são uma universidade revolucionária. Porque todas essas pessoas que se juntam ao YPG e YPJ, quando eles vão voltar com todas essas novas ideias, com toda essa ideia de revolução para dentro da casa deles, e isso que é realmente parte do processo revolucionário. It's an honor being here. Thank you very much.